Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca. Boa tarde, ouvintes da Rádio da Universidade. Essa mais uma edição do programa Extensão em Foco, o espaço do extensionista aqui na Rádio da Universidade, o extensionista da URGS, esse ótimo trabalho que é feito na extensão da universidade. E hoje o foco do nosso programa é Relações Internacionais, mais precisamente o curso RIP, Relações Internacionais para Educadores, coordenado pelo professor Paulo Gilberto Fagundes Vicentini, professor titular de Relações Internacionais da URGS, e que está aqui conosco junto dos coordenadores discentes desse projeto, o Rodrigo Milagre e a Marina Schnorr. O curso RIP leva o conhecimento de relações internacionais produzidos na universidade a professores do ensino fundamental e médio do Rio Grande do Sul, através de um ciclo de palestras e de material didático. Professor Paulo Vicentini, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria que o senhor apresentasse para nós o projeto, citasse o RIP, na verdade, ele já tem 6 anos, né, professor? Mas para o ouvinte que não conhece, uma apresentação do projeto, os principais objetivos dele. Pois esse projeto nasceu com uma iniciativa de alguns alunos que concorreram a um edital na Embaixada dos Estados Unidos, propondo atividade, onde eles recebiam algum pequeno recurso para fazer isso. E foi premiado, o grupo da URGS foi premiado e precisava de um professor que acompanhasse o projeto. E na primeira edição, inclusive, vieram pessoas da embaixada, e o foco, o interessante é que esse foco que é dado ao evento é direcionado ao professor de escola pública, principalmente o professor de escola pública, que é um professor mal remunerado, desmotivado, que tem péssimas condições de trabalho e que também tem que lidar com alunos que às vezes não são muito entusiasmados. Então, nós temos feito um trabalho, vamos dizer assim, demos um formato a essa iniciativa, um formato permanente, ele virou uma atividade de extensão, que se realiza todos os anos, com um tema diferente. E a ideia do projeto é que os professores tenham vamos dizer assim, uma perspectiva nova, não é só uma atualização, mas também sobre o tema, mas uma metodologia de como trabalhar em sala de aula. Por exemplo, se pegarmos uma questão como alguns conflitos contemporâneos que envolvam, por exemplo, terrorismo. Então, pode ser montado na escola um projeto em que tem um professor de história para dar o contexto, tem um professor de sociologia, de filosofia para falar do Islã, os árabes, quem são, um professor de química ou de física pode falar o que são as bombas, as coisas desse tipo, o professor de geografia dá o contexto geopolítico, enfim. É bem multidisciplinar, né? Eles podem trabalhar um tema como esse de uma forma multidisciplinar e eu acho que isso aí entusiasmaria os estudantes que senão estariam dispersos em várias disciplinas. E tem sido um sucesso a realização desse evento. E os estudantes que são, na verdade, os grandes operadores e que fazem um trabalho assim, magnífico de organização, de concepção, discutem com a gente, preparam um livro com textos que eles elaboraram, sob supervisão de professores. E esse livro está já indexado como sendo uma espécie de revista anual, e também algum material sobre material para uso em sala de aula, como caderno de atividades, alguma coisa assim para os professores. E quem faz a palestra são professores especializados em cada um dos temas, E é importante que, vamos dizer assim, que é uma das coisas das iniciativas mais solidárias que eu vejo no nosso curso, porque os alunos vêm preparar o coffee break, por exemplo, eles que fazem os sanduíches, os bolos, etc., preparam o café. Então, eu realmente assim, fico muito, muito orgulhoso de ter trabalhar numa iniciativa dessas como eles.
Quem vai conduzir a entrevista de hoje comigo é a Paola Pavese. Paola, boa tarde. Boa tarde, Vicente. Ao longo desses 6 anos, quais foram os temas que tu considera mais marcantes do anuário? Bem, nós tivemos na primeira edição, que não chegou a ter um livro, que era, vamos dizer, aquele projeto que depois teria que se tornou autossustentado, né? e autônomo. Mas nós tratamos, por exemplo, de temas da América Latina. Um ano foi sobre a América Latina, teve um ano que foi sobre África, teve um ano que foi sobre BRICS, e esse ano a gente chamou o curso de Desconstruindo os Mitos do Século XXI. Ou seja, nós pegamos esses grandes mitos, né, que estão consagrados na mídia tradicional, e trouxemos assim um enfoque crítico, uma análise profunda, uma análise realmente acadêmica desses temas, né? Afinal, o que é o terrorismo? A internet e os grandes meios tecnológicos de informática servem para quê e para quem? Né? Quem é que controla? Enfim, o que são as democracias realmente? O que é uma democracia? Onde é que ela existe de fato como se diz. Então, tratamos um conjunto de temas que realmente pega os grandes acontecimentos do momento e dá uma releitura deles. Queria me dirigir agora aos coordenadores discentes, né, do RIP, o Rodrigo e a Marina, né, para saber como é que é o dia a dia de vocês nesse projeto. O professor Paulo já comentou algumas coisas, assim, essa questão muito da colaboração de todos, né, em relação a fazer esse projeto acontecer. Como é que é o dia a dia de vocês? Como é que vocês sentem que agrega na formação de vocês participar de um projeto como o RIP? Bom, acho que nós temos 2 fases bem distintas do projeto. Nós formamos ao longo de um ano inteiro, e a gente começa sempre o trabalho no segundo semestre do ano letivo. Então, a gente começou o trabalho do RIP 2016 no segundo semestre de 2015. E nesse primeiro semestre que nós temos de trabalho, a gente se foca bastante em produzir o anuário. Então, a gente faz toda uma seleção de alunos que vão participar da equipe organizadora do RIP, e esses alunos, então, eles têm que produzir esses artigos com uma orientação de professores da graduação da URGS. E aí, a partir disso, quando esse artigo está pronto, está corrigido, a gente forma esse anuário. E aí, no segundo semestre, é o momento que a gente vai disponibilizar esse anuário, esse livro com todos esses artigos sobre o tema, no ciclo de palestras. Então, no segundo semestre, a gente tem que focar mais na parte mais prática, na parte de estruturar realmente o ciclo, de chamar os professores, de organizar coffee breaks, de fazer realmente essa interface funcionar. Acho que é basicamente isso. A gente lida bastante com o atendimento aos professores o tempo inteiro, sempre em contato com eles. Eles são bem engajados no projeto, a gente recebe e-mails todos os dias. Com a ProRest, né, a gente está sempre envolvido com a própria ProRest, com as questões do sistema e tal, e de fazer o projeto andar em relação à captação dos recursos, etc. Acho que poderia dizer que o primeiro semestre que a gente trabalha seria uma fase um pouco mais acadêmica, talvez porque nós temos que produzir justamente o livro, e no segundo semestre a gente tem uma parte mais administrativa, e o que eu acho que isso é bastante importante na nossa formação também, porque justamente a gente consegue juntar essas duas partes, talvez, tanto essa parte acadêmica quanto essa parte administrativa, que acho que são importantes não só aqui na universidade, mas para nossas vidas também. Então, acho que a gente fundamenta esses 2 lados bastante importantes. E a equipe tem mais gente? Ou... São 3 autores por artigo. A gente tem uma equipe nessa fase acadêmica. E depois, no ciclo de palestras, eles vêm também nos dias das palestras e ajudam, enfim. Esse ano a gente tem em torno de 35, talvez, membros na equipe do RIP. A gente tem uma equipe de comunicação também, que cuida das nossas páginas no Facebook, enfim. Vocês têm site? A gente tem um site. Sim, é urgs.br/RIP. 35 pessoas é bastante gente, é uma estrutura realmente bem grande. E o professor Paulo já comentou, e vocês também falaram, né, pelo menos eu entendi assim, né, que a receptividade do público, né, esses professores, tem sido muito boa nesses anos todos, né, gente? Acho que é bastante grande, a gente, inclusive, agora que a gente está entrando, já terminando, na verdade, a sexta edição do RIP, nós já temos, inclusive, professores cativos, assim, que todos os anos eles vêm, todos os anos eles estão lá falando com a gente, que é muito gratificante para eles participar daquilo, e eles são cheios de elogios, e é muito legal essa troca que a gente tem com esses professores, porque eles realmente, como a Arena disse, eles são muito engajados no projeto, eles realmente gostam muito de participar, de estar ali nos sábados pela manhã, de estar participando, de fazer perguntas, de discutir com os professores, e acho que sim, a gente tem um público bem fiel, assim, no projeto, assim, que participa desde sempre e querem continuar participando, e sempre querem saber qual é o tema do próximo projeto,
são bem participativos. E é interessante que há também uma colaboração de vários centros, né? Nós temos o Centro dos Estudantes de Relações Internacionais, que coopera, né, junto com a faculdade com uns recursos, né? E isso está ligado a um grupo de pesquisa, né, da nossa universidade, que é o Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais. Então, vamos dizer assim, a pesquisa, né, feita e avançada, ela é traduzida numa proposta assim, educacional e acessível, né, para professores de escolas, né, e a prioridade é a escola pública, né, e essa atividade aí mostra que, para parafrasear uma frase, né, ou seja, que uma outra educação é possível, né, porque a gente viu desde o início como é que essas pessoas chegavam, né, e com um ar assim meio de descrédito, chegando para ver o que essa meninada está aparecendo, que esse curso aí de elite da URGS, o que ele tem para nos dar aqui, vai querer nos ensinar. E foram se dando conta que há uma interação, eles dão um feedback sempre das coisas, fazem sugestões, inclusive apontam sugestões, sugerem temas, né, e isso, vamos dizer assim, criou uma marca, né? As pessoas criaram um vínculo com esse grupo, e esse grupo ele já é algo que avança. E quero dizer assim, esse trabalho desses alunos não quer dizer que todos os 35 estão ali sempre, não, há um revezamento, né? Porque o curso ele se estende por um número de semanas grande, né? E é um desgaste, e há muitas coisas para cuidar, desde a cozinha até a sala, o som, a sinalização, etc., né? E principalmente uma coisa que hoje se torna muito difícil, quer dizer, eu sei que é um fenômeno geral, né, da universidade pública brasileira, mas na extensão é difícil fazer extensão com registro oficial, ou seja, a burocracia é de tal ordem, né, o sistema é de tal forma complicado, que eu confesso que se não fosse o entusiasmo deles e o trabalho deles não seria possível fazer, né? Porque há muitas atividades que acabam não sendo registradas como extensão simplesmente porque a burocracia se torna maior às vezes do que a atividade. Não sei se isso é possível mudar. Essa última edição acabou agora no dia 9, né, professor? Como é que foi esse último curso? Qual foi a temática apresentada? Como é que... Até questão de horário local para pessoas que quiserem participar futuramente. Como é que foi essa última edição? É das 9 da manhã de sábado, né, até o meio-dia e pouco. E como eu disse, esse último tema foi o que eu referi, né, que são desconstruir os mitos do século XXI, né? Que, por exemplo, tem um artigo sobre mídia e a difusão de mitos. A internet é um espaço democrático? Uma pergunta, quase sempre são perguntas. O terrorismo é um fenômeno islâmico? A África é um continente marginalizado? A Rússia, Irã e Coreia do Norte são ameaças à segurança internacional? Desenvolvimento, ele é benéfico ou destruidor? Os Estados Unidos da América são um modelo universal de democracia? A crise brasileira, ela é de origem doméstica ou externa? Então, esses temas, eles se sucederam, né? Há uma primeira palestra que geralmente é o coordenador que dá, dando um apanhado geral desse tema para integrar as diversas questões, né, que vão ser abordadas, né, e ele serve um pouco assim de motivação para o grupo, né, dá mais ou menos a direção do que vai ser, né, os nomes dos conferencistas, enfim, né, e tem sido assim, os próprios professores que são demandados a participar de tantas coisas. Nós temos uma agenda infernal, assim, e uma boa parte delas são reuniões e coisas que não são diretamente acadêmicas, e eu noto assim que com os colegas que tem sido para eles também um momento muito importante de interação, assim, eles ficam felizes de participar dessa atividade. E são somente professores e alunos das relações internacionais ou alunos de outros cursos, tipo História, Geografia, que até poderia ter um diálogo com os temas, não entram? Pois então, até agora, eu acho que parte da equipe, a grande maioria são alunos das relações internacionais, assim.
A gente tem, por exemplo, quem cuida da comunicação são alunas da Fabico, das Relações Públicas, mas para escrever os artigos, eu não sei se até hoje já teve alguma edição passada alunos de outros cursos, mas teoricamente as inscrições elas são abertas a qualquer um, só que ela acaba ficando mais restrita porque é uma coisa que se criou dentro do curso de Relações Internacionais e acabou ficando ali dentro, mas a nossa ideia inclusive era dar uma expansão maior a isso, era tentar transbordar isso para outros cursos da URGS também, mas sim, a gente está disposto a ter alunos de outros cursos de graduação que tiverem interesse, tiverem uma relação. Há uma seleção, né? Então há uma seleção porque é necessário um comprometimento, ou seja, depois que começa a andar e a pessoa faz parte da equipe, se ela falhar, se ela diz, meu curso de japonês está me tomando muito tempo, eu não vou poder vir agora por 3 semanas, não é possível, tá? Ou seja, a gente faz muita questão de comprometimento. E tem uma questão toda de prazos, a gente tem a questão de revisão dos artigos, o artigo vai e volta, então tem que ter Ele é diagramado. Um comprometimento de fato, né? Professor Paulo Gilberto Fagundes Vicentini, coordenador docente do curso RIP, Relações Internacionais para Educadores, e os coordenadores discentes Rodrigo Milagre e Marina Schnorr. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Extensão em Foco. Esperamos aí todo sucesso para o RIP nas suas próximas edições. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Notícias da Extensão agora com Paola Pavese. Acontece hoje a terceira prática do projeto Meditação na Universidade, Meditações Ativas. A meditação ativa é praticada com movimentos corporais e diversas respirações, sendo uma preparação para o momento de relaxar e silenciar a mente. O programa Práticas Integrativas Harmonizadoras em Saúde acredita na importância do autoconhecimento através da meditação. Por isso, oferece a prática pelo custo de R$ 5,00 por sessão ao público interno e externo à URGS. Interessados devem comparecer ao local portando documento com foto e vestindo roupas confortáveis, além de levar uma canga ou manta para o estágio de relaxamento. Não é necessário ter experiência anterior com meditação. É indicado que os participantes estejam de estômago vazio. Essa é uma prática que visa o desenvolvimento pessoal independente de contexto religioso. Estão abertas até este domingo a inscrição para o curso de aperfeiçoamento Uniafro. O curso visa a promoção da igualdade racial. O público-alvo são professores de educação básica. O objetivo é teorizar e propor ações que transformem as relações interraciais na escola. As atividades totalizam 90 horas e ocorrem entre agosto e novembro. O processo de seleção abre 40 vagas, com 15 suplentes. A inscrição deve ser realizada via portal de extensão. Mais informações podem ser conferidas através do site www.urgs.br/prorest. Está em cartaz na Sala Redenção até sexta-feira que vem, dia 29 de julho, a Mostra Escola de Berlim. São 14 filmes e uma série, produções do cinema alemão contemporâneo, inéditos em Porto Alegre. Os filmes refletem o contexto histórico em que foram produzidos, na época da unificação da Alemanha e o fim da Guerra Fria. Além disso, eles possuem características de meta-cinema. O ciclo é uma promoção da Sala Redenção em parceria com o Instituto Goethe. A entrada é franca e a mostra é aberta ao público interno e externo à URGS. Mais informações sobre filmes e horários podem ser conferidas pelo site www.urgs.br/difusão cultural. Extensão em Foco tem produção e apresentação por Vicente Fonseca. Notícias por Paola Pavese, técnica de Jefferson Gomes. Voltamos na semana que vem. Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação: Vicente Fonseca.